a superfície parametrizada x do R2 no R3 é regular. Vocês lembram que eu usei essa palavra para curva? Eu dizia que uma curva era regular quando ela tinha reta tangente. E qual que era a condição que garantia a existência de reta tangente? O vetor tangente ser diferente de zero. Aí podia montar a reta tangente de fato. Aqui eu tenho uma situação análoga. A superfície é regular se ela tem plano tangente. E quando é que isso ocorre? Se XU e XV forem LI. Se eles forem linearmente independentes. Tem uma maneira mais prática de escrever isso e mais útil. Dois vetores LI, tem uma operação que eu faço com eles e dá simples. É o produto vetorial. Quando eu faço produto vetorial e dá zero, eles são LD. Se eu faço produto vetorial e dá diferente de zero, eles são LI. Lembravam disso? Por que em que produto vetorial diferente de zero da LI e igual a zero da LD? O que o produto vetorial mede? Módulo do produto vetorial é igual ao quê? Não é o ângulo. Você pega os dois vetores, faz o produto vetorial. O módulo do produto vetorial dá o quê? Área do paralelogramo determinado por eles. Então, quando você tem dois vetores, o módulo do produto vetorial dá a área do paralelogramo que eles determinam. Então, o produto vetorial dá a área desse paralelogramo. Ora, se eles forem LD, o paralelogramo degenera num segmento, porque eles ficam os dois na mesma direção. E aí dá zero. E se o produto vetorial é diferente de zero, é porque é um verdadeiro paralelogramo, tem uma área positiva. Então não são LD, não estão apontando na mesma direção, são LI. Então o produto vetorial caracteriza o ser LI e LD. Está claro isso, turma? Neste caso, que caso? A superfície ser regular. Produto vetorial diferente de zero. Aí nós temos o plano tangente. Isso que eu acabei de escrever é a equação vetorial de um plano. Ponto mais lambda vezes vetor mais mi vezes vetor. Lambda e mi são parâmetros reais, variam em R. O primeiro elemento é um ponto fixo, XU e XV são os vetores que determinam as direções do plano. O que você está tendo dificuldade de ler? O que não está claro? Você está olhando? É. Qual parte que você não está conseguindo ler? Qual parte? Aqui? O plano tangente é dado por x igual x calculado U0 V0. Isso, que é o ponto parado, né? Que é o ponto que eu fixei para calcular o plano tangente em cima dele. Mais lambda vezes um vetor e mi vezes o outro. Que aí são as combinações lineares dos vetores. Imagina. Vou fazer a conta no caso da esfera. Vou fazer um exemplo na esfera. Vou pegar essa esfera aqui. Exemplo 5, acho.
pegar a esfera de raio 1, só para não complicar nossas contas. x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Tirei o raio, não tem mais raio A, raio 1. Então, x é cosseno θ seno φ, y é seno θ seno φ, z é cosseno φ. E eu vou calcular o plano tangente em x de π sobre 4, π sobre 4. Isso é um ponto na esfera, associado ao valor π sobre 4 no θ e π sobre 4 no φ. Onde que está esse ponto na esfera? Quando eu pego θ igual a π sobre 4 e φ igual a π sobre 4, eu peguei θ igual a π sobre 4 e φ igual a π sobre 4. Estou com um ponto aqui no meio do primeiro octante, que ele tem um θ igual a π sobre 4 e um φ igual a π sobre 4. Tanto θ quanto φ iguais a π sobre 4. Isso é um ponto sobre a superfície da esfera, está no primeiro octante. Todo mundo enxerga esse fato? Eu preciso saber as coordenadas desse ponto. As coordenadas do ponto x, π sobre 4, π sobre 4, são iguais. Cosseno vezes seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Seno vezes seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Então, o ponto é o ponto meio, raiz de 2 sobre 2. Isso é um ponto na esfera de raio 1. Isso é claro para todo mundo que esse ponto está na esfera de raio 1? Em caso de dúvida, que conta que você faz? Joga na equação da esfera e vê se torna a sentença verdadeira. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado e vê se a soma dá 1. 1/4, meio. Soma dá 1. Ele é um ponto aqui no meio do primeiro octante. Vetores tangentes. Xθ e depois o xφ. Xθ eu derivo em θ. Menos seno θ seno φ, cosseno θ seno φ e derivo z em θ. 0. E o meu vetor xθ no π sobre 4, π sobre 4, é igual. Coloca seno de θ e seno de φ, coloca no ângulo π sobre 4, dá menos meio, porque é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Mais meio, 0. Razoável que esse vetor tenha cota z igual a 0? Seja um vetor horizontal? Razoável? Esperado intuitivamente, geometricamente? Estou insistindo na interpretação geométrica do que nós estamos fazendo. Xθ não é a derivada quando eu fixo o φ e vario o θ? Mas variar o θ não é variar o ângulo das coordenadas polares? Então, se eu pegar um ponto, fixar o φ e fizer variar o θ, ele anda numa circunferência horizontal. Ele anda num paralelo na superfície da esfera. Ele anda num paralelo aqui na superfície da esfera. Então, o vetor tangente vai ser horizontal, porque a curva é uma circunferência horizontal.
Sabe o conceito de paralelo da geografia? Paralelo e meridiano? Os paralelos que medem as latitudes. Quando você varia o θ, você está andando num paralelo na superfície da Terra. Xφ. Deriva as equações da esfera em φ. Cosseno θ, cosseno φ, seno θ, cosseno φ e menos seno φ. Deriva em φ, deriva seno, seno, que dá cosseno, e derivada do cosseno, que dá menos seno. Calcula em π sobre 4. π sobre 4. Meio menos raiz de 2 sobre 2. E quem que é o plano tangente? Ponto, meio, raiz de 2 sobre 2, mais lambda, menos meio, 0, mais mi, vezes meio, menos raiz de 2 sobre 2. Ou ainda, se você preferir, a equação geral, a equação do plano fica assim, não é a equação geral, é a equação em coordenadas, equação vetorial. Meio menos lambda sobre 2 mais mi sobre 2. Y igual meio mais lambda sobre 2 mais mi sobre 2. E z igual a raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 mi sobre 2. Lambda e mi pertencentes a R. Essa é a equação do plano tangente à esfera naquele ponto. Equação do plano escrito como equação vetorial. Ponto mais lambda vezes vetor mais mi vezes vetor.